Não, deixa que a mãe vai mexer. Boa noite, irmãos que acompanham a transmissão aí pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 8 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma live. Desejo uma live abençoada a todos que se conectarem conosco. Assim seja. Seja, irmãos, a paz de Alcha. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha, irmãos. Paz de Alcha. Mais uma live, né, irmãos, de crescimento do papai. As lives de domingo e as lives de terça, irmãos, são para ruminar a palavra, né? Ruminar, às vezes a gente pega um estudo mais avançado e a gente esquece de... Às vezes é tanta coisa, né, na cabeça da gente vindo, tanta revelação, a gente esquece de uns detalhes tão simples no passado que a gente não pode esquecer. O estudo, ele é complementar, né? Um completa o outro. Então, as lives de domingo e as lives de terça são para poder relembrar esses estudos, né? Lembrar, trazer a memória de volta, né? Esses estudos, para que no dia que precisarmos evangelizar algum irmão, precisarmos mesmo de estudar, tiver uma relação lá faz um link com o estudo, a gente tem isso em mente, né? Tem isso em mente e saber ensinar também, que a gente tem que dominar o assunto para ensinar. Eu sempre falo isso, irmãos. Os irmãos que estão conosco desde o começo têm que dominar, né, a palavra do papai para poder ensinar. O exército está sendo restituído. A gente está vendo a palavra do papai sendo confirmada, né? Estamos no segundo ano. O exército já está quase sendo confirmado, quase sendo todo ajuntado. Então, temos que nos capacitar, porque esse exército está sendo juntado através da palavra de Ial, que é a trombeta de Ial. É quem? Que é Micael, que está tocando a trombeta, né? Está anunciando a palavra, o verdadeiro evangelho, né? E hoje a gente vai entender, muitos irmãos, eu vejo, em grupo, muitos irmãos, eles têm ainda dificuldade de entender sobre a questão que Alcha se transformou em Al, né? Eles pensam assim, os irmãos lá de BH estão falando que Ial e Alcha é um, né? Os irmãos de BH antes falavam que Micael não era Ialcha. Agora ele está falando que Micael é Ialcha. Só que eles não entendem a palavra do Pai, né? A gente está vindo gradativamente estudando e entendendo ela, né? Não é assim, pum, e aprendi, entendi. Não, nunca foi assim, né? A escritura é uma escritura para sábios, né? Para sábios, por quê? A sabedoria ideal que explica ela. Então, hoje vamos voltar, né? Nesse estudo sobre como que Yalcha recebeu o nome, ver que era profetizado, né, ver qual é esse nome que Yalcha recebeu, que nós já sabemos que é Yal forte e valente, né, vamos pegar a passagem, vamos ler com calma, vamos trazer para os irmãos que estão chegando agora ter um entendimento, né, porque o irmão que chega agora, do nada, a gente já fala esses assuntos, eles ficam um pouco confusos, né? E nós, como os anciões, né, nós como servos de Al, estamos aqui para poder ajudar os irmãos a crescer em graça e conhecimento. Assim seja, irmãos. Assim seja. Vamos começando orando o papai, invocando o papai, né, para tomar a direção dessa live e pedir que o Espírito dele fala, né, através de nossos lábios, de nossa boca, né, para que o Espírito de Al venha falar, né, e venha penetrar no coração de cada um. Assim seja. Vamos invocar, irmãos. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Papai, gratidão por mais uma noite estar aqui na tua presença, papai. Gratidão por mais uma noite poder ouvir a tua voz, papai. Gratidão por mais uma noite, ó Pai, poder estar aqui fazendo a tua boa obra, Pai, como um vaso de honra. Eu agradeço pela vida de meus irmãos que estão nessa live, Pai, através do Zoom, através do YouTube. Pai, gratidão pela vida de cada um desses irmãos que estão se esforçando para entrar pela porta estreita, papai. Eu peço que tu honre cada um, papai, abençoe a vida de cada um, que cada um venha ser, papai, ali, pai, da casa, o cabeça, Pai, que venha trazer a palavra verdadeira, trazer a salvação para aqueles parentes, Pai, que não crê agora, Pai, mas sabemos que depois que voltamos para casa, eles irão de crer, Papai, nessa palavra maravilhosa.
Agradecemos a Ti, papai, que essa live esteja, pai, a Tua direção, que o Teu Espírito venha falar, papai, através dos nossos lábios, papai, trazer o entendimento da palavra, o entendimento das Escrituras, papai. Ó, papai, agradecemos pelo mensageiro que Tu colocaste à nossa frente para nos guiar, pai, para nos, ó pai, orientar, pai, para nos exortar, sabendo que a exortação sempre é para o nosso bem, para o nosso crescimento, papai. Ó, papai, gratidão por fazer parte desse exército celestial, esse exército, ó, pai, o teu exército, papai. Agradecemos a Ti, pai. Gratidão eterna por tudo que tens feito em nossas vidas, papai. Obrigado por nos escolher, nos chamar, papai, para fazer a Tua boa obra. E que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja feita, irmãos. Deixa eu tomar só uma água. Assim que seja, irmãos. Vamos lá. A gente vai entender hoje mais um pouco, ruminar um pouquinho a palavra do papai, sobre a questão de Yalcha receber o nome de Yal, né? Então, a partir do momento que a gente fala sobre Yal agora, a gente está dizendo Yalcha, né? A gente está falando de Yalcha, né? A gente vai entender até onde que nós chegamos nessa palavra, como que nós chegamos até aqui, né? Vamos ensinar para os irmãos direitinho, passo a passo, a palavra falando, profecia dizendo, e que isso já se cumpriu, né? Isso que já se cumpriu. Primeira coisa que vamos abrir é o Evangelho de Lucas. Evangelho Escritura de Lucas. Vamos abrir lá. Lucas 1. Lucas 1. Você vai ver que hoje a gente vai fazer links. Links assim. A palavra vai falar por si só. Você vai ver que é muito fácil entender agora, né? Quando o mensageiro já trouxe o entendimento. É muito fácil. É uma clareza, assim, que é muito claro, né? Tem palavras muito claras, né? Quando a gente entende isso. Vamos lá. Lucas 1, 26. Diz assim, ó. No 6º mês, o anjo Gabriel, o anjo Gabriel, foi enviado por Ial a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, Miriam. Entretanto, entrando onde ela mora, ele disse-lhe: alegre-te, cheia de graça, o mestre é contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs a pensar o que seria o significado dessa saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Miriam, encontrar-se graça junto de Ial. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, lhe chamará de Yalcha. Ele chamará de Yalcha. Qual que é o nome deles, irmãos? O nome deles é Yalcha. Gabriel já veio trazendo o nome dele. Já veio trazendo o nome dele. Falou assim, você vai colocar o nome desse menino que vai estar no seu ventre, é de Yalcha, né? Continuando. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o mestre Ial lhe dará seu trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Vamos parar aqui, agora a gente vai lá em Isaías. Vamos lá no livro do profeta Isaías, Isaías 9. Isaías 9. Você vê ali, irmãos, que o anjo Gabriel veio anunciar o nome, tá? Para quem que não sabe ainda quem é Gabriel, irmãos, tem que pegar as dicas, os sinais que a palavra dá, tá? Esse anjo veio anunciar o nome dessa criança. O nome dessa criança é qual? Yalcha. Então, esse nome, ele já vem trazendo esse nome, porque esse nome já era lá de cima. Esse nome já era lá em cima. Por isso que o anjo veio falar. Você vai colocar o nome dele de Yalcha. Você vai colocar o nome dele de Yalcha. Não vai ser outro nome. Não vai ser o nome de José, que é padrasto deles. Vai ser Yalcha. Você tem que colocar o nome dele de Yalcha. Deixar bem claro para os irmãos. Yalcha já vem nessa terra já com o nome fixado. Não teve que escolher, não teve que sair na sorte, não. Tem que ter um nome fixado, tá? Agora, em Isaías,
capítulo 9, versículo 5, diz assim, olha, porque, olha o link com Lucas lá, fala assim, ó, porque um menino nos nasceu, ó o menino nascendo aí, Yalcha, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome, olha o nome que esse menino recebeu, Conselheiro Maravilhoso, Ial Forte, ó, Ial Forte, ele recebeu que nome? Ial Forte, Príncipe da Paz, Pai Eterno, primeiro é Pai Eterno, né? Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha o link com aquele Yalcha lá de Lucas, ó. Para que se multiplique o poder, assegurando e estabelecendo uma paz sem fim. Marca com o dedo e volta lá em Lucas, rapidinho, só para você ver que tá falando dele mesmo, ó. Quando pega no versículo aqui 33, ó, ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Aqui fala, para que se multiplique, em Isaías 9, para que se multiplique o poder, assegurando e estabelecendo uma paz sem fim. Olha, está vendo o link da palavra? Está vendo? Nem precisa a gente ir mais a fundo, que a gente já entendeu que uma linka com a outra. Ó, sobre o trono de Davi, voltando lá em Lucas, faz assim com a escritura, irmão, ó. Pega, marca com o dedo, marca com o outro, aí só vai e volta assim, ó. Voltando em Lucas, fala assim, olha, ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, o Mestre Leal lhe dará seu trono, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando você volta em Isaías 9, fala assim, ó, para que se multiplique o poder assegurado o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Tá vendo que tá falando do mesmo personagem? Firmando e consolidando sobre o direito da justiça, desde agora e para sempre. O amor cuidadoso de Ial lhe fará isso, tá? Então, qual que é o nome que o menino recebeu? O menino recebeu Conselheiro, Ial, Conselheiro Maravilhoso, Ial Forte, Ial Forte, Ial Forte, tá? Então, aqui, quando ele, em Lucas, aqui, quando fala que, quando Gabriel fala para Miriam qual que é o nome, aqui em Lucas, está falando assim, ó, você vai colocar o nome dele de Yalcha. Em Isaías é uma profecia, tá? Por isso que fala, o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Ial Forte, Pai Eterno. Pai Eterno. Estou mostrando em Yalcha, esse aqui que está em Lucas, ele é o quê? Pai Eterno. É bem simples de entender que Yalcha é Pai, né? É bem simples. Aqui fala, está falando de Yalcha. Você vê que os dois textos conversam um com o outro. É a mesma coisa. Você vê que é a mesma coisa conversando um com o outro. Então você vê que é muito fácil dizer sobre Yalcha pai, né? Tem muitos irmãos que não aceitam porque não é filho, simples, né? Porque Yalcha não é pai de todos, né? Yalcha é pai de quantos? Yalcha é pai de 144 mil, entendeu? Yalcha é pai de 144 mil, tá? Então, voltando aqui em Lucas, aqui a gente vê que Yalcha, quando veio nessa terra, ele tinha um nome, esse nome era Yalcha, tá? E aí, quando veio, vamos abrir em Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 51, vamos abrir em Isaías 51. Isaías 51. Yalcha, ele teve um tempo de ministério nessa terra, ele teve um tempo, por quê? Para tudo e algo estabelece um tempo, né? É 61. Isaías 61, irmãos. Para tudo e algo estabelece um tempo. Tudo tem um tempo para, né? Tudo, por isso tem uma passagem que fala assim, há tempo de atirar pedras, há tempo de acolher pedras, há tempo de abraçar. Por quê? Porque Ial estabelece tempo de tudo. Você vê que Filadélfia tem um tempo, né? Você vê que a carta ali de Tiatira, Ial dá um tempo, né, para que se converta. Ial dá um tempo para que se converta. O tempo, existe tempo para as duas testemunhas, né? Existia um tempo para entrar na arca, existia um tempo para quanto tempo que ficou na arca, tudo tem um tempo estabelecido por Ial. Tudo tem um tempo. E o ministério de Yalcha também teve um tempo, né? Também teve um tempo. Vamos abrir Isaías 61. Fala assim, ó. O espírito de Ial está sobre mim, porque Ial me ungiu
enviou-me a anunciar as boas novas aos pobres. Voltando aqui, semana passada eu fiz a live falando sobre 144 mil, sobre a pré-existência, né? Sardes, o mensageiro de Sardes fala que não existe pré-existência. Então ele não crê em Yahshua, veio em carne nessa terra, ele não crê. Por que fala? Yahweh me enviou-me, ele enviou-me, porque estava lá no céu, e Yahshua enviou ele para onde? Para a terra. Então isso não é a pré-existência? E Yahshua já existia antes de vir na terra, isso se chama pré-existência, ele já existia. Assim como 144 mil que vieram no tempo final, né? Uma parte deles, né? Vieram no tempo do fim, né? Assim como Yahshua, né? Por isso que a palavra em Eclesiastes fala, tudo que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol, tá? Vamos lá. Porque Yahweh me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, e curar os quebrantados de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, e proclamar um ano aceitável a Yahweh. Um ano aceitável a Yahweh. Então, o ministério de Papai Yahshua foi de um ano. Ali é uma missão. Por quê? Yahweh quer exaltar os seus filhos, Yahweh quer exaltar os seus servos. Mas Yahweh não exalta assim, eu vou ser da cara daquele filho meu ali, daquele servo meu, eu vou ser para exaltar ele porque eu fui com a cara dele. Não é assim. Ele quer exaltar os filhos, só que ele coloca condições, ele coloca o quê? Missões. E coloca, vamos lá, vai lá, faz a missão. Se você for aprovado, você vai receber o seu galardão. Entendeu? Se você não for aprovado, você não receberá seu galardão. Assim sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Por isso que a palavra lá em Timóteo, vamos abrir lá, 1 Timóteo 3. Vamos abrir lá, 1 Timóteo 3. A palavra já está... entende bem, né? 1 Timóteo 3, quer ver? Fala assim, aos servos igualmente deve ser 1 Timóteo 3:8, fala assim, os servos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados. Se forem em seguida, se forem irrepreensíveis, seja admitido na função de servos. Então, aqui a gente vê, irmãos, que Yahweh, ele primeiro testa, ele primeiro prova o seu servo, para depois exaltá-lo. E assim sempre aconteceu. Então, quando Yahshua veio nessa terra, Yahshua também passou por uma provação, Yahshua também passou por uma missão, né? A palavra já dava respaldo para ele que ele ia vencer essa missão. Assim como nós hoje estamos numa missão, estamos numa provação, né? Estamos numa provação. E a palavra nos dá respaldo, né? Se formos fiéis, se formos irrepreensíveis, que vamos vencer. Isso é o nosso respaldo. Entendeu? Só que eu não vou sentar, vou relaxar, falar assim, a palavra já fala que eu sou vencedor, então eu vou relaxar aqui, vou esperar a hora certa, entendeu? Não vou estudar, porque eu já sei que eu estou com o meu nome escrito. Não. A palavra fala, esforçar por entrar por a porta estreita, esforçar, e tem que ter um esforço. É necessário um esforço para entrar, né? O reino é tomado por quê? Com violência, com esforço. Se eu ficar e também sentado... nós temos, né, meu amado, que nós temos também que sermos, né, além de sermos irrepreensíveis, nós temos que crescer em graça e conhecimento. Não adianta você ficar parado que você não vai crescer, não. Crescer em graça e conhecimento. E para crescer em graça e conhecimento, precisa ter esforço de cada um, né? Por quê? Porque o maná no deserto é a representação da palavra. O maná é o pão. O pão é o quê? O pão é a palavra, o alimento. O maná, ele caía. Só que ele não caía dentro da barraca ali, dos israelitas, não. Ele não caía dentro da barraca.
o chefe de família ali, né, o pai de família, ele tinha que ir lá fora, acordar cedo, pegar, colher direitinho ali a porção dele, né, porque tinha uma porção certa para cada israelita, e levar para casa. E depois que esse pão, esse maná, ele tinha que bater, triturar, fazer pão, fazer bolo, e etc. Então tem que ter um esforço, né? As coisas da antiga aliança é uma representação para nós na nova aliança agora, no tempo que estamos vivendo, né? Então, isso tudo é para a gente entender que nós temos uma missão. E Yahushua também teve essa missão, né? Ele teve essa missão. E nessa missão, nós erramos, né? Por um tempo, ficamos dormindo, nós estávamos debaixo de idolatria, né? Até o momento que o Pai nos acordou. Do quê? Do sono profundo. Falou assim, ó, é a hora de começar o seu ministério, né? Assim que Yahushua viveu 30 anos. Chegou o momento e falou assim, agora vai começar o seu ministério. Ministério de quanto tempo? De 1 ano. Como nós estávamos dormindo. Chegou o momento que começou o nosso ministério. Dia 8 de abril de 2020. O ministério de quanto? De 3 anos e meio. Você está vendo que tudo tem um tempo? Para tudo tem um tempo, né? Então, quando o Papai Yahushua veio nessa terra, ele completou essa missão. E completou o quê? Com êxito. Com êxito. Como é que sabemos que ele completou com êxito? Por quê? Porque ele foi ressuscitado. E isso que mostra que o Pai aceitou ele como sacrifício, né? Por quê? Porque tinha que vir, né? Na nossa condição, erramos como homem. O homem se errou, né? O homem se errou. Tinha que vir um homem, na condição de um homem, sem nenhum pecado, ser sacrificado, né? Para cobrir todo o resto que tinha pecados. Entendeu, irmãos? Então, essa foi a missão do Papai Yahushua. Ele trazer o evangelho do reino e depois ser morto e ser ressuscitado. E depois que ele ser ressuscitado, a gente vai abrir lá agora em Filipenses. Em Filipenses, vamos lá. Vamos lá abrir em Filipenses. Filipenses. Irmã Laís, por quem que Papai Yahushua foi ressuscitado, irmã Laís? Ele foi ressuscitado por Micael. Por Micael. E quem estava junto com Micael, irmã Laís? O primogênito de Micael. Tremendo demais. Exatamente. Você vê que a representação de sempre andar a dois, né? Sempre andar a dois. Você vê que as duas testemunhas, você vê Elias, Eliseu, você vê que Yahushua e Micael sempre andavam a dois, né? E agora, Ial forte e valente com Ial filho, né? Eles andam a dois lá na luz inacessível, né? Vamos lá, irmãos. Filipenses. Vamos abrir aqui. Filipenses 2. Filipenses 2, né? Lembrando, Yahushua, o nome Yahushua. O nome Yahushua, irmão José Pereira, o nome Yahushua era único de Yahushua, o nosso pai? O nome Yahushua, olha a pergunta, o nome Yahushua, ele era único? Ele era único, Yahushua, ou existia outros personagens da escritura que também tinham esse nome? Qual o fone, irmão José Pereira? Aí. Existia também Yahushua, né? No caso que nós chamamos como Josué. Josué, exatamente. Josué. Existia também Yahushua Josué. O nome Josué ele foi traduzido de uma forma errada. O nome Josué, na verdade, é Yahushua. E Yahushua, né, Josué, vamos dizer assim, Yahushua Josué, ele tinha um nome que era o qual? Qual era o nome dele, irmão José Pereira, antes de Yahushua, antes de Josué? Acho que era Oséias, né, que ele fala? Exatamente, o nome dele era Oséias. O nome de Josué ali, vamos falar assim para os irmãos entender, era Oséias. E depois, irmão José Pereira, depois que Oséias, né, depois que Josué teve o nome substituído, Oséias teve o nome substituído para Josué, o povo chamava ele de Oséias? Não, aí chamava ele de Josué mesmo. Não, chamava de Josué, no caso, Yahushua, né? Yahushua, exatamente, tá? Então, grava isso, irmãos. Depois que o nome de Oséias foi substituído, foi sobreexaltado, né, para Josué, Yahushua, ele não falava mais de Oséias, né? Lembrando, quando o nome dele era Oséias, ele era servo do servo, ele era servo de Moisés. Depois que ele se transformou no servo de Yahweh, ele foi sobreexaltado e ganhou o nome, né, que é o nome de Oséias e Yahushua. Na verdade, é Yahushua, tá?
E teve um outro também personagem, também, que era o sumo sacerdote, né? Sacerdote Josué também, né? Sacerdote Josué. E quando a gente pega também na genealogia de Yahshua em Lucas, você vê várias Yahshua ali na genealogia. Quer dizer, o nome Yahshua não é um nome único, não é o nome único do nosso Salvador. Tinha outros personagens com o mesmo nome, tá? Cravou isso? Agora a gente pega aqui em Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos ler o contexto em geral. Vamos lá. Filipenses 2, versículo 1. Fala assim, ó. Portanto, pelo conforto que há no Mashiach e pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, julgando o próximo superior a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento de Yahshua, o Mashiach. Ó, ele quem? Yahshua Mashiach, estando na forma de Yahshua Mashiach, estando na forma de Yahweh. Aí você segura aqui essa página, você vai em Colossenses, que está 2 páginas a mais, Colossenses 1, versículo 15. Ó, 2 páginas a mais, só pular 2 vezes aí, ó. 3 vezes. Colossenses fala, ó, ele é a imagem de Yahweh invisível. Ele é a imagem de Yahweh invisível. Aí você volta em Filipenses. Ele estando na forma de Yahweh. Por quê? Porque ele é a imagem de Yahweh invisível. Entendeu? Ele é a imagem. Então fala, ele estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como um ser celestial. Aqui está a palavra Deus em minúsculo. Quando ele coloca a palavra Deus em minúsculo, ele está querendo dizer um ser celestial, um anjo, entendeu? Alguém superior, vamos dizer assim, alguém superior. Então fala assim, ó, não usou do seu direito de ser tratado como um ser celestial, como um anjo, mas despojou, tomando forma de escravo. Quando fala tomando forma de escravo, é vir para essa terra. Né? O irmão Arthur falou hoje na ministração, tomando forma de escravo, é vindo para essa terra. Entendeu? Por quê? Porque temos uma condição de reis, de príncipes lá em cima. E quando nós caímos aqui nessa terra, quando nós viemos aqui nessa terra, fazemos forma de escravo, porque temos que trabalhar para comer, e etc. Uma forma de escravo. Entenderam, irmãos? Está bem claro para os irmãos? Fala assim, ó, tomando forma de escravo, tomando-se semelhante aos homens, tornando semelhante aos homens, como assim? Na carne, estando em carne. Por isso fala, tornando semelhante aos homens na carne, entendeu? Estando na carne e osso, como homem, tá? E reconhecido em seu aspecto como homem, sendo reconhecido como homem. Versículo 8. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Yahweh soberanamente o elevou. Elevou quem? Yahshua. Ele elevou Yahshua. Lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Ó, lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Vamos parar aqui, vamos entender isso aqui. Lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. Aí os Yaldins viram e falam, é o nome de Yahshua. É o nome de Yahshua, mas você fala assim, irmão, então tá bom, vamos entender. Se o nome de Yahshua está sobre todos os nomes, então quer dizer que Josué estava sobre todos os nomes ali também? Josué também tem esse mesmo nome? Quer dizer que aquele sacerdote também, que tem o nome de Yahshua, também tem um nome que está acima de todos os nomes? Não, não é esse. Não é assim que fala, não é assim que a palavra fala. É um nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Yahweh. O nome de Yahweh está acima de todos os nomes. Né? Ninguém tem o nome de Yahweh, vamos dizer assim, puro. Por exemplo, Matitial.
tem um nome composto com o nome de Al, Matitial. Ixaial também tem um nome. Ialcha, Ial salva. Ialcha é um nome que tem um nome de Alcha, o nome de Al. Então não é um nome puro, não é um nome único. E aqui ele recebeu um nome único, um nome que está acima de todos os nomes. Continuando, ó. Aí desconfunde por causa disso aqui, ó. Um nome lhe conferiu um nome, ó, o nome. Não é os nomes, não, é o nome que está acima de todo o nome. A fim de que o nome de Alcha, todo o joelho se dobre. Todo o joelho se dobre. Mas eu falo para os irmãos, aqui está falando que Ialcha recebeu o nome de Alcha? Não. Aqui está falando que Ialcha recebeu o nome de Ial, né? A fim que todo nome, de que ao nome de Ialcha, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e que a toda língua proclame que o mestre é Ialcha, o Machia, para a glória de Ial Pai. Né? Agora a gente vai entender isso aqui mais a fundo. Vamos dizer assim. Quando Ialcha, estou falando Ialcha, o nosso papai, ele veio nessa terra, né? Ele veio nessa terra, venceu. O papai deu um nome que está acima de todos os nomes para ele. O nome dele. É o nome do próprio pai. Ial. Ial. E o nome de Ialcha, ele não poderia ficar vago. Né? Por quê? Porque Ialcha ali é a representação do cordeiro. Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro que foi imolado. Né? Então, esse sacrifício é um sacrifício o quê? Perpétuo. É um sacrifício perpétuo. Né? Então, tinha que ter alguém à altura, vamos dizer assim, alguém que recebesse o nome de Ialcha também. Né? Porque Ial foi sobreexaltado. Então, a partir da hora que o nome de Ial, que Ialcha recebeu o nome de Ial, no céu não poderia tratar ele mais como Ialcha. Concorda comigo? Porque quando foi com Oséias, igual o irmão José Pereira respondeu a pergunta certa, quando foi com Oséias recebeu o nome de Josué, o nome de Ialcha. E ali o povo, ali, os discípulos que seguiam ele, as pessoas que seguiam ele rumo à Terra Prometida, ao adentrar a Terra Prometida, não chamavam ele de Oséias, por mais que conhecesse ele desde a infância. Sabia que quando o papai estipulou, falou assim, o nome dele agora é este, então todos tinham que chamar ele por este nome. Assim é com Ialcha. Se Ialcha recebeu o nome de Ial, então, olha, para Ialcha, né, vamos dizer assim, para vocês entenderem, não pode se relacionar o nome de Ialcha. Agora temos que chamar ele de Ial. Ial o quê? Ial forte e valente. Então, a partir desse momento, Ialcha, esse nome de Ialcha, ele tem que ser entregue para alguém. Por quê? Porque ele é o sacrifício perpétuo. E esse alguém foi quem? Foi o primogênito de Ialcha. Foi o primogênito de Ialcha. O primogênito de Ial forte e valente, que era Ialcha. E quem que é o primogênito de Ial forte e valente? É quem? Micael. Então, Micael recebeu esse nome, mas ele recebeu porque Ial gostou dele e falou assim, esse aqui é meu preferido? Não, porque Micael ele fez por merecer. Micael não ficou na rodinha ali quando Satanás estava se embelezando com as pedras. Micael não ficou andando com Satanás. Micael queria o quê? A companhia do papai dele. Queria o quê? Ser um aluno. Vocês entenderam, irmãos? Isso era o esforço. Micael se esforçou para ganhar a primogenitura. Os 5 primeiros perdeu. E quando chegou nele, que é o sexto, ele não deixou essa oportunidade passar. Ele agarrou ela. Falou, não, eu sou o primogênito. Agora eu vou ser o primogênito. Entenderam, irmãos? Então, Ialcha, Micael recebeu o nome de Ialcha. Entendeu? Recebeu. Eles não é a mesma pessoa. Ialcha é um, Micael é outro. Vamos pensar na antiga aliança. Ialcha é um, Micael é outro. As denominações, né, algumas denominações falam que Ialcha é Micael. Eles não conseguiram entender. Que antes de falar que ele é Micael, tem uma vamos dizer assim, teve uma como é que eu posso falar? Uma palavra certa. Teve antes de chegar que Ialcha é Micael, teve uma história que fez chegar até hoje. Não foi assim, ele é esse mesmo aqui.
teve uma história, teve um caminho a ser trilhado para chegar até Micael ganhar, receber o nome de Yahshua. Entenderam, irmãos? Teve um caminho a ser trilhado. Não é, porque ele é, mas por quê? Não, porque ele é. Não, mas por que Micael é Yahshua? É muito fácil falar, Micael é Yahshua. É muito fácil falar. Agora eu quero me explicar por que ele é. Agora, no final dos tempos, né, a sabedoria de Yahweh está na terra, veio e trouxe um entendimento. O porquê? Porque é que Micael se tornou Yahshua. Micael se tornou Yahshua. Por quê? Porque Yahshua se tornou Yahweh forte. Porque Yahshua se tornou o quê? Yahweh forte e valente. Vamos abrir em Hebreus 2 para a gente entender um pouquinho mais. Hebreus 2. Hebreus 2. Não pode ser Hebreus 1. Vamos abrir Hebreus 1 primeiro. Hebreus 1. Vamos lá, fala assim, ó. Muitas vezes, e de modos diversos, Yahweh falou outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses tempos que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro. Herdeiro. Eu sempre pensei assim, peraí, Yahshua, ele é herdeiro, quando eu estou falando em Yahshua agora, eu estou falando de Yahshua que recebeu o nome de Yahweh. Vamos lá, Yahshua, né? Ele é herdeiro de Yahweh. Mas como algum ser pode ser herdeiro de um ser que é imortal? Porque no mundo a gente entende, uma pessoa quando é herdeiro, ele recebe a herança depois que o pai morre. Não é? O normal não é esse? O normal é isso que eu sempre entendi, foi isso. Mas quando falava que Yahshua, ele é herdeiro de Yahweh, eu pensava assim, olha, vai demorar um pouco para Yahshua receber essa herança, né? Porque Yahweh teria que morrer, mas não é assim que funcionam as coisas. Não é dessa forma que a gente entende, né? Que quando Yahshua morreu, né? Ali foi naquele momento que ele mesmo recebeu essa herança. Que ele mesmo recebeu a herança. E Yahshua teve que morrer para receber essa herança. E qual que é essa herança? É o nome de Yahweh. Essa é a herança, é o nome de Yahweh. Porque Yahshua já era o Criador. Em Colossenses fala. Em Colossenses, marca só aí e volta lá em Colossenses para a gente ver de novo. Em Colossenses. Só marca com o dedo e volta lá em Colossenses. Está logo atrás. Em Colossenses fala, quer ver? Ó? Em Colossenses fala, ó, ele é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, as no céu, as na terra, as no céu, as na terra, as no céu, as na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando fala as visíveis, as invisíveis. Irmã Laís, quando fala as visíveis e as invisíveis, o que quer dizer, irmã? É o que a gente pode ver e o que o olho não... Tipo assim, as invisíveis são coisas celestiais que a gente não pode ver. Isso. Que o olho humano não consegue ver as coisas celestiais. Isso. E as coisas visíveis são o que a gente vê, né? Exatamente. Mas, irmã Laís, só me responde mais uma pergunta. Se Yahshua fez os céus e a terra, aonde ele estava? Ele estava na... Yahshua? Como é que pode falar de novo? Yahshua, ele está falando que Yahshua criou os céus e a terra. Se ele criou os céus e a terra, onde que ele estava quando ele criou os céus e a terra? Onde ele foi gerado ou onde ele criou? Não, onde que ele criou? É praticamente a mesma pergunta. Onde que ele criou? Ele estava na luz inacessível, junto com seu pai. Exatamente. Ele estava na luz inacessível. Porque como é que a pessoa vai criar uma coisa? Por exemplo, eu estou aqui. Peraí, se eu vou criar alguma coisa, vamos supor, eu vou criar a terra onde que eu piso. Peraí, eu estou no nada? Não, isso não faz sentido. Então, ele estava na luz inacessível, onde Yahweh habita, onde ele foi gerado. Onde ele foi gerado, né? As pessoas não entendem que quando fala céu, está falando das regiões celestiais. Só que acima desse céu, existe um outro lugar que está acima. É aonde Yahweh habita, numa luz inacessível. A palavra já fala, numa luz inacessível, né? Que está o quê? Acima do céu. Acima do céu. Por isso que Yahshua fala, que aqui a passagem fala em Colossenses, que criou os céus e a terra, as coisas visíveis,
coisa que a gente pode ver aqui, a terra, ó, tô vendo uma sacola, tô vendo aqui a mesa, o celular, e as invisíveis, as coisas espirituais. Entenderam, irmãos? Quando a gente volta agora aqui em Hebreus de novo, fala assim, olha, muitas vezes, de modo diverso, Yahweh falou outrora aos pais, pelos profetas, agora, nesse dia que são últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro, ele constituiu Yahweh herdeiro. Herdeiro. Né? Pensa que numa empresa, pensa que tem uma pessoa que ele é o dono da empresa, e tem um filho que é um filho que sempre teve com ele na empresa, sempre se esforçou, né? Aí o pai fala assim, olha, eu tô cansado de trabalhar, eu tô cansado, vou me aposentar, agora eu quero descanso, e eu vou passar essa empresa pro nome do meu filho, porque ele sempre se esforçou, ele sempre mostrou para mim que ele era digno de governar essa empresa à minha altura. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Você vê? É a mesma coisa que, por isso que ele constitui o Yahshua herdeiro. Ele constitui o Yahshua herdeiro de todas as coisas. Fala assim, agora você vai tomar conta de todas as coisas. Mas como é que ele vai tomar conta? Com o nome de Yahshua? Não. Para isso ele teve que vir na terra, se sacrificar por nós, levar nossos pecados, receber um novo nome, que é o nome de Yahweh forte e valente, para se cumprir também aquela profecia que está lá em Isaías 9, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o nome. Qual nome? Conselheiro, maravilhoso, e Yahweh forte. Ele recebeu esse nome, Yahweh forte. E esse ser ali que está dessa profecia é Yahshua, que a gente fez um link, e você vê que o link não tem nem como alguém falar assim, tá errado, não tem como falar. Você vê que a palavra mesmo se falou com versículo assim, ó, falou assim, ó, olha aqui, olha aqui. Tá vendo que tá falando? Tá vendo que tá linkando o mesmo livro, tá linkando essa passagem, tá linkando com essa passagem, você vê que uma passagem completa a outra. Entenderam, irmãos? Então, quando Yahweh constitui Yahshua herdeiro de todas as coisas, quer falar isso, como se fosse um dono de uma empresa, que falou assim, ó, agora eu vou descansar, agora eu vou me aposentar. E o meu filho, que sempre foi fiel, que sempre mostrou para mim que era digno, né? Sempre mostrou para mim digno de conseguir manter essa empresa ao nível que ela está, eu vou colocar ele como dono, né? E vou sair e ele vai ficar como dono. Ele vai ser como eu sou. Ele vai sentar na minha cadeira, entenderam? Ele vai mandar tudo como eu fiz. E eu sei que ele vai se sair bem, porque ele me mostrou para mim que ele se sairia bem. Entenderam? Continuando, ó. Fala assim, ó. Agora, nesses tempos que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória, ó, é a expressão de sua substância, fazendo um link de novo lá com Colossenses. Ele é a imagem de algo invisível. Aqui fala, ele é o resplendor de sua glória, a expressão da sua substância. Ó, quem? Yahshua sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ó, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, vou fazer uma pergunta simples. Quem que realizou a purificação dos pecados, irmã Edna? Ativa o foninho aí e me responde. Quem que realizou a purificação dos pecados? Tem que ativar o fone, irmã. Mas eu já vi que você acertou pela leitura labial. Yalcha. Isso, exatamente. Exatamente. Uma pergunta simples, hein? Yalcha. Então, aqui está falando de Yalcha. Ó, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas. É no céu que ele sentou, irmã Edna? Foi no céu que sentou aqui? Depois que o papai Yalcha fez o sacrifício? Fala assim, ó, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas. Quando fala alturas, está falando do céu? Não, da luz inacessível. Exatamente, irmã. Ó, nas alturas, à direita da majestade. Tão superior aos anjos, quanto o nome que ele herdou excede o deles. Quer dizer,
Quer dizer, depois de ter realizado a purificação, ele recebeu o nome. Então, foi depois. Então, ele já tinha o nome de Yahshua quando fez a purificação. Então, quando ele recebeu o novo nome, ele tinha o nome de Yahshua. Então, não pode ser Yahshua o nome que ele recebeu. Isso cai por terra em cima dos Yaldins que fala que Yahshua recebeu o nome de Yahshua. Yahshua veio nessa terra aqui, se sacrificou. Ele tinha o nome de Yahshua. Ele se sacrificou, aí ele recebeu um novo nome. Qual que é o novo nome? Yahshua. Não faz sentido, irmãos. Uma coisa dessa, entendeu? Os Yaldins, como se diz a gente, eles gostam de encher linguiça, porque não tem lógica uma coisa dessa. Fala assim, ó, Yahshua vem na terra com o nome de Yahshua. Aí ele foi sacrificado, foi aprovado, né? A partir do momento que ele foi ressuscitado, ele foi aprovado, o sacrifício foi aceito. Aí ele recebeu um novo nome. Ó, ele recebeu um novo nome. Peraí, então qual que é o nome dele? Yahshua. Pô, é só pensar um pouquinho, né? Os Yaldins, ele não tem um espírito. A gente vê bem claro. É uma coisa tão simples para a gente entender. Por quê? Porque temos o espírito de Yahweh, temos o espírito que no espírito de Yahweh tem uma arte que chama o espírito da sabedoria, o espírito do discernimento. Por isso que a gente entende uma coisa tão simples assim de entender que nome que é esse que Yahweh recebeu, que ele herdou, né? Continuando aqui, ó. Voltando aqui, ó. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles, ó. De fato, agora vem aquela passagem, agora vem uma passagem para poder cair por terra, dizendo que as pessoas, esses irmãos aí dizem que é irmão de Yahshua. Quando ele fala irmão de Yahshua, fala irmão de Yahshua que se tornou Yahweh forte e valente, tá? Aqui fala, ó, de fato, a qual dos anjos, Yahweh disse, a qual dos anjos? Tu és meu filho, hoje eu te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho. E ele me será filho. Então, o Yaldin que fala que é irmão de Yahshua, né, que se tornou Yahweh forte e valente, ele está totalmente errado. Ele está totalmente fora. Porque a palavra fala, se Yahweh não falou isso nem para os anjos, nem para os anjos Yahweh falou. Que fala, de fato, a qual dos anjos? A qual dos anjos? Yahweh disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, Yahweh está falando para Yahshua, eu lhe serei pai, e ele será meu filho? Olha, versículo 6, ó. E ao introduzir o primogênito, quem que é esse primogênito? Volta em Colossenses. Vai lá em Colossenses. De novo. Rapidinho. Eu tinha que ter deixado marcado. Vai em Colossenses aqui, ó. Colossenses, volta de novo, ó. Ele é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura. Aí, quando você volta aqui, ó, ao introduzir o primogênito no mundo, quem? Ao introduzir Yahshua no mundo, diz novamente, a todos os anjos de Yahweh, depois do sacrifício, aqui está falando, ó, depois do sacrifício, depois que ele recebeu o nome de Yahweh, e Yahweh forte, o Yahweh supremo falou, agora vocês, anjos, adorem todos os anjos de Yahweh. Por quê? Porque ele tinha recebido o nome de Yahweh, e somente o nome de Yahweh deve ser adorado. Não é o nome de Yahshua. Não é o nome de Yahshua, é o nome de Yahweh que deve ser adorado. Nós não adoramos Yahshua. Nós não adoramos, nós honramos, respeitamos, mas adoramos quem? Yahweh forte e valente. Fala assim, ó. A respeito dos anjos, porém, ele declara, ó, aos anjos ele declara, torne-te em ventos os seus anjos e em chamas teus ministros. Ao filho, porém, aqui tá falando aos filhos? Não. E ao supremo só tem um filho. Tem um filho, o singular, exatamente, irmão, só tem um filho. Então é muito ousadia desses irmãos falar que é irmão de Yahshua, que é filho de Yahweh supremo. É muito ousadia deles. Fala assim, ao filho, porém, diz, o teu trono, ó Yahweh. Olha como é que é bem claro, irmãos, ó. Vamos com calma, para os irmãos falarem assim, o irmão foi errado. Não, vamos com calma, ó. Versículo 8. Ao filho, quem que é o filho? Quem que é o filho, irmã Laís? Oi, irmãozinho. Quem que é o filho? No versículo 8. Em Hebreus, que o irmãozinho está lendo? Hebreus 1, versículo 8. Abre aí. Pode falar, irmãozinha, a pergunta que... Localiza o versículo 8. Tá. Fala assim, ao filho,
Quem que é o filho? Quem é o filho? Yausha. Yausha aqui, e Yausha que recebeu o nome de Ial, forte e valente. Nesse momento aqui, ele já tinha recebido o nome, tá? Então, ao filho Yausha, que se tornou Ial, né? Forte Ao valente. filho, porém, diz, o teu trono, ó, Ial tá dizendo pro filho, o teu trono, ó Ial, aqui mostra o nome que ele recebeu, ó, o teu trono, ó Ial, o teu trono, ó Ial, é para sempre, aqui, ó, o teu trono, ó Ial, é para os séculos do século, para sempre, o século do século. O cetro da retidão é o cetro da sua realeza, e amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Ial, o nome do filho, que o nome do filho recebeu. Por isso, ó Ial, te ungiu o teu Ial. Ó Ial, te ungiu o teu Ial. Com o óleo da alegria, como nenhum dos teus companheiros. E diz ainda, és tu, mestre, que nas origens, fundaste a terra. E os céus são obra de suas mãos. Então, mostra bem claro que os céus foram criados por quem? Por Yausha, pelo filho, vamos dizer assim, pelo filho. Porque Ial está falando aqui para o filho. Entendeu? E fala assim, ó, eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como uma vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele jamais, senta à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço de quem deve herdar a salvação? Até aqui, irmãos. Esses dois versículos que a gente lemos de final aqui agora, tanto Hebreus como Filipenses, deixa bem claro que Yausha, depois de ser introduzido na Terra, depois de ter feito a sua missão, depois de essa missão ser aprovada, e depois de ser ressuscitado, né, por Micael, ele foi sobreexaltado. A gente vai abrir agora lá em Salmos, para a gente confirmar isso. Salmos. Deixa eu ver qual Salmos que é. Salmos 24. Salmos 24. Vamos ler o versículo inteiro. Salmos 24. Né? Voltando ao entendimento. Depois que Yausha, ele veio nessa terra, né? Ele tinha o nome de Yausha, deixei bem claro, você viu que eu mostrei que Gabriel falou, ó, o nome dele vai ser Yausha, porque ele já tinha esse nome, né? E depois que ele veio nessa terra, ele venceu, ele ficou ali sem pecados, né? Viveu uma vida totalmente de escravo mesmo, né? Na servidão mesmo, servindo o papai, e venceu, morreu, foi ressuscitado. E neste momento ele foi sobreexaltado, recebeu um nome, ele herdou o quê? O que é herdar? Herdar é ganhar do pai. Então ele herdou o quê? Ele herdou o nome. Herdou o nome de quem? O nome de Ial. Não é o nome de Ial composto, não é o nome de Ial com chá, com salvação, não é Ial chá, é o nome puro, é esse nome aqui, ó. Ele herdou este nome aqui, ó, Ial, tá? E a gente vai ver isso agora aqui em Salmos 24. Que fala assim, olha, de Ial é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aqui já fala muito bem de quem está falando, né? Quem pode subir a montanha de Ial? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem as mãos inocentes e o coração puro e não se entrega à falsidade? Nem faz juramentos para enganar, ele obterá de Ial a bênção. E de teu Ial, Salvador, a justiça. Seu Ial aqui, Salvador. Seu Ial aqui, Salvador. É a geração do que os procuram, do que os buscam a face
do Ial de Jacó. Olha só a dica aqui, ó. Dos que buscam a tua face, ó Ial de Jacó. Versículo 7, ó. Levantai, ó portas, e seus frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Ial forte e valente, o Ial valente das guerras. Levantai, ó porta, e vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Ial dos exércitos, é o Rei da Glória. Olha só, irmãos, é bem claro. Vocês acham que se fosse Ial Supremo, pediria permissão para poder entrar? Não tem lógica. Aqui faz um link quando fala assim, ó, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É Ial. Quem? Ial o forte. Faz o link de novo lá com Isaías. Vamos lá em Isaías de novo. Isaías 9. Isaías 9. Vê se pode ser coincidência. Ah, irmão, isso é coincidência. Aqui, ó. Que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o nome. Qual o nome que é? Conselheiro. Maravilhoso. Ial forte. Ial forte. E aqui em Isaías, e aqui em Salmos 24, aqui fala, quem é este Rei da Glória? E é Ial o forte. É Ial o forte, mostrando. É Ialcha que recebeu o nome de Ial forte. Entendeu? Forte. Ficou bem claro uma coisa dessa. Ficou bem claro. Não tem como discutir com uma coisa dessa. A pessoa que não entende isso, realmente, não está predestinada a entender agora. Só que a nossa intenção não é eu vou fazer aqui um estudo para os irmãos agora entender e depois não vai servir mais. Não. Vai vir um tempo que os irmãos de Sardes, os irmãos de Laodiceia, vai pegar esse estudo e vai ver esse estudo e vai entender quem que é, que vai entender toda a história de Ialcha, que Ialcha é de tempos antigos, né? E teve que vir na terra, teve que morrer, né? Ali, até esse ponto ele sabe, né? Os Ialdis ele sabe. Só que aí ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que a partir de agora, toda vez que fala de forte e valente, toda vez que fala de Ial no Novo Testamento, já está falando de Ialcha, que recebeu o nome de Ial. Entenderam? Meu amado, e no Salmo 110:1 também está falando, né? Que quando o papai ele se acendeu, Ial falou para ele, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés, né? Então, quer dizer, não tem como ser Ial, o Supremo, né? Falando para ele mesmo se assentar do lado dele, né? Não tem como, irmão. Exatamente. Não tem como Ial falar para si mesmo para ele sentar no lugar dele. Está falando para uma outra pessoa, né? E quando fala assim, vai sentar na onde? Está sentando no céu? Não. Existe uma diferença. Vamos abrir em Timóteo. Deixa eu ver aqui onde está em Timóteo. 1 Timóteo 6. Abre 1 Timóteo 6, irmãos. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Diz assim, olha. 1 Timóteo 6, fala assim, ó. Versículo 15. Que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito, o único soberano, o rei dos reis, o mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita em uma luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver. A ele honra, poder eterno, que assim seja. Então, o Ial, forte e valente, ele habita numa luz inacessível. Essa luz inacessível, ele está acima do céu. Aí você fala, irmão, como é que você sabe que essa luz inacessível está acima do céu? Para a gente entender isso, a gente vai ter que ir lá em Apocalipse, versículo 4. Apocalipse, versículo 4. Apocalipse, versículo 4.
Deixa eu ver se é versículo 4 ou versículo 5. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Fala assim, ó, o primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro vivente tem face como de homem, o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes, cada um tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Ó, dia e noite, sem parar, proclama: Santo, Santo, Santo. É o Mestre Ial, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Então aqui, né, eles já estão no céu. Quando a gente pega aqui Apocalipse 4, fala assim, ó, depois disso, em uma visão, havia uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouviram fala-me, com uma trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer. Então, aqui no versículo 7, aqui, que está falando do céu. E no céu tem dia e noite. Só que na luz inacessível não tem dia e noite. Por quê? Porque lá não tem trevas. Na luz inacessível não tem trevas. É apenas luz. É luz, é luz, é luz. Então, mostra bem claro que existe a terra, existe o céu, e existe acima do céu uma luz inacessível. É uma luz inacessível. Entendeu? Então, quando Yahshua foi sobreexaltado, ele não foi para o céu. Ele passou para o céu por pouco tempo, até o momento que ele foi para onde? Para a luz inacessível, para sentar à direita de Yahweh, à direita da majestade, se cumprir na palavra em Salmo 110, como o irmão Edgar trouxe. Entenderam, irmãos? Então, isso cai por terra dos irmãos. Os irmãos ficam falando assim, vocês falam que Satanás está no céu, né? Muitos irmãos que, quando eu prego, eu falo, né? Você acha que Satanás está na onde? Eles falam, está no inferno. Fala, não, ele está no céu. Ele fala assim, mas ele está no céu lá. E o nosso Salvador também está lá? Eles não entendem que acima do céu existe outras, vamos dizer assim, outras dimensões. Existem outros lugares que é a luz inacessível. Entenderam, irmãos? Para deixar bem claro. E quando a gente entende que Yahweh recebeu o nome de Yahshua, né? Que Yahshua recebeu o nome de Yahweh, que Yahshua recebeu o nome de Yahweh, o nome de Yahshua, como eu disse, ele não ia ser esquecido. Por quê? Porque ele é o sacrifício perpétuo, né? Inclusive, Yahshua recebeu o nome de Yahweh depois que ele foi o quê? Ressuscitado. Então, ali teve 2000 anos, né? Teve a época ali, quando João já escreveu o Apocalipse, e Yahshua já tinha sido sobreexaltado. Entendeu? E Yahshua já tinha sido sobreexaltado. Então, quando fala de Yahshua na escritura ali em Apocalipse, ele já está falando de Yahshua, que recebeu o novo nome. E quando fala do Cordeiro, por isso que fala do Cordeiro, não fala que é Yahshua, fala o Cordeiro, porque ali está sendo representada o sacrifício. Entendeu? A gente vê isso aqui no capítulo 5, no versículo, vamos ler versículo 6, ó. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciões, viu um cordeiro de pé. Ó, viu um cordeiro de pé. Por quê? Porque Micael também é representação de um cordeiro. De um cordeiro, porque era sacrificado 2 cordeiros. Um pela manhã, um ao entardecer. Um cordeiro era sacrificado pela manhã, outro ser sacrificado no entardecer. Só que aqui, a representação aqui de Yahshua e de Micael não precisou de ser sacrificado, quer dizer, precisou de ser sacrificado, né? Só quando fala assim, um cordeiro de pé, como que imolado, por quê? Porque ali está com as vestes, de Yahshua. Essas vestes, a mesma representação, fala assim, mas irmão, que veste que é essa? Porque os irmãos têm essas dúvidas, os irmãos estão chegando, vocês falam tanto de veste, que veste que é essa? Essa veste é a veste de Yahshua, a veste de Yahshua que está embebida com sangue. Que sangue? O sangue de Yahshua. Então, Micael significa, o nome Micael significa semelhante a Yahweh. Né? E quem que é o que a gente está falando? É Yahshua, por isso que fala, ele em Colossenses fala, ele é a imagem de Yahweh invisível. Então ele é semelhante a Yahshua, Micael é semelhante a Yahshua, entendeu? Então quando Yahweh viu aqui, fala assim, eu vi um cordeiro como que imolado, é porque Micael já é a semelhança de Yahshua. Quando coloca, né, o manto, fica parecido, fala assim, esse é Yahshua. E aqui ele já tinha recebido o nome de Yahshua, então ele era uma face, ele se tornou as 2 faces de Yahweh, entendeu? Esse aqui vai ser um outro estudo, senão fica um estudo muito grande, entendeu? Só para entender,
que o nome de Yahshua, ele não foi esquecido. O nome de Yahshua, ele foi entregue para uma pessoa que foi digno de receber esse nome, que é Micael. Entenderam? Que foi digno de receber esse nome, né? É igual eu falei no começo da live. Não é dado. Eu gostei dele aqui, mesmo que ele seja um filho que não seja um filho exemplar, vamos dizer assim, eu vou dar para ele porque eu gosto dele. Não. O Yahweh não é dessa forma. Yahweh, ele honra. Yahweh, ele honra aqueles que devem ser honrados. Entendeu? Ele honra. Entenderam, irmãos? Então, esse nome que Micael recebeu, né, o nome de Yahshua, né, agora a gente vai voltar lá em Filipenses. Vamos lá. Vamos voltar lá em Filipenses de novo. Lá em Filipenses. Lá em Filipenses. Aí fala assim, olha. Por isso, Yahweh soberanamente o elevou quem? Yahshua. E lhe conferiu um nome que está acima de todos os nomes. Vírgula. Ele conferiu o nome. Ele deu o nome de Yahweh para Yahshua. Então, a partir de agora, o nome de Yahweh, né? Yahshua recebeu o nome de Yahweh, agora ele é referido a Yahweh. Não pode falar mais, vou falar Yahshua aqui, Yahshua. Não, é o nome de Yahweh. Quando nós falar do nosso Salvador, que veio aqui na Terra e se sacrificou por nós, não tem que falar, nós tem que falar de Yahweh. Entenderam? Vai falar assim, a fim de que a fim de que ao nome de Yahshua, todo joelho se dobre. E aí a gente vê, quando fala em nome de Yahshua, todo joelho se dobre. Aí a gente vê, mas então tá falando que ele recebeu o nome de Yahshua? Não. Aqui tá falando assim, que ele recebeu o nome de Yahweh, a fim de que todo joelho se dobre ao nome de Yahshua. Por isso que lá em Apocalipse 3, a gente fala assim, vamos lá em Apocalipse 3, volta lá em Apocalipse 3, fala assim, aqui, forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirma e diz e não são, pois mente forçarei que venham e prostem aos teus pés. Prostrar o quê? Ficar de joelhos. Entenderam? Ficar de joelhos. E esse mensageiro aqui, esse que está falando a ele aqui, que está falando para Yahshua, está falando aqui para o mensageiro de Filadélfia, é Yahshua. É Yahshua, né? Porque aqui no versículo 1, vamos lá no versículo 1, fala assim, revelação de Yahshua o Mashiach, revelação de Yahshua o Mashiach. E Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer, muito em breve. Ele manifestou por sinais enviado por meio do seu anjo enviado, a o seu servo e ao Hana, João, a qual atestou tudo que viu, sendo palavra de Yahweh e testemunho de Yahshua Mashiach. Feliz o leitor que ouviste a palavra dessa profecia e observarem o que nela está escrito. Quando a gente pega lá na carta da era de Sardes, a gente fala, observa-o. Sardes tem que observar alguém. Por isso que aqui fala, feliz o leitor e os ouvintes dessa palavra, dessa profecia. Porque essa profecia, irmãos, não adianta ler. Porque durante 2000 anos eles leram essa profecia. Só que eles não tiveram entendimento dela. Entenderam? Então aqui fala, feliz o leitor e os ouvintes. Ouvintes o quê? Ouvintes o quê? Ouvir o quê? Tá ouvindo a palavra de Yahweh. Está ouvindo e Micael ler e interpretar. Então, por isso que fala assim, feliz o leitor, o que está lendo, e o que está ouvindo a interpretação. Entenderam? E que está ouvindo a interpretação. Por exemplo, feliz o leitor. E os ouvintes. Vai ouvir o que? Você acha que está ouvindo? Não, está ouvindo a interpretação da palavra dessas profecias. Se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então tem que observar. Você está vendo que nesse pedacinho aqui está falando muito com a gente? É o leitor, a gente lê, e o ouvinte ouve a interpretação correta.
do intérprete que veio nesse tempo. E quem que é esse intérprete? É esse que a palavra está falando aqui, continuando em Apocalipse 1. Sabedoria de Al, né, irmãozinho? Como é que é? A sabedoria de Al está falando conosco. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Por isso que fala, se observar o que nela está escrito, pois o tempo está próximo, está mandando observar o que nela está escrito. Faz um link ali com Sardes. Você tem que observar. Você tem que observar. Faz um link com aqueles descendentes da mulher também, que observam os mandamentos de Yahweh, aqueles que estão sendo perseguidos pelo dragão. Tem que estar observando, eles têm que observar. Entenderam, irmãos? Agora que eu entendi essa parte aqui, feliz o leitor e os ouvintes. Né? O leitor que lê e o ouvinte que ouve a interpretação da forma correta. Entenderam? Então você vê que continuando aqui, ó, no versículo 9, fala assim, ó, eu e Elhana, irmão, companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança, em Yalcha, encontrava na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Yahweh, do testemunho de Yalcha. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta. A voz de trombeta é a voz de quem? De Micael e Yalcha, ordenando, escreve o que veres num livro e envia a 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falavam. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros vi alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa, cingido às alturas do peito, com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como a lã branca, como a neve, e seus pés pareciam chama de fogo. Os seus pés tinham aspecto de bronze quando estavam incandescentes no forno. A sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas. Na sua boca saiu uma espada afiada. Fazendo links com o Apocalipse 19. O cavaleiro que da sua boca sai a espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como sol. Por quê? Porque ele era uma face. Quando recebeu a outra face, quando recebeu o nome de Yalcha, além de ser o 6º, ele se tornou também o 7º. Então a face dele se tornou a face de sol, porque ele era a lua. Só que agora, como ele é o 7º também, ele se tornou a face do sol. Quando brilha com todo o seu esplendor, ao vê-lo cair como morto a seus pés, porém colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente, estive morto, eis que vivo estou pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Escrevo, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois dessa. Quanto ao segredo das 7 estrelas aqui vistas na minha mão e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candelabros das igrejas. Ao anjo da era escreve, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, assim diz, aquele que segura a estrela. Aí aqui está falando daquele ser aqui, aquele que tem a voz de trombeta, Micael e Yalcha. Quando a gente pega aqui na Apocalipse 7, no final do versículo, aqui fala assim, olha, versículo 3, quer dizer, 3 no final do versículo, fala assim, olha, quanto ao vencedor, farei dele coluna no meu templo, e dali nunca mais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Ial, o nome da cidade do meu Ial, e o meu novo nome. Quer dizer, ele tinha recebido aqui um novo nome. Esse nome que ele tinha recebido era o nome de Yalcha. Por quê? Porque ele era Micael e recebeu o nome de Yalcha. Entenderam, irmãos? E recebeu o nome de Yalcha. Porque ele gostou, Yal gostava dele, que ele era... não, o que ele fez por merecer receber esse nome. E depois que ele recebeu esse nome, ninguém tira mais dele esse nome. Entendeu? Então, depois que nós voltar para cima, Micael ali, ele não vai existir mais. Ali, a partir do momento ali, vai existir Yalcha. Entendeu? Micael está nessa terra como condição nessa terra, porque aqui ele é o 6º anjo da era Filadélfia, é o 6º filho. Mas quando ele voltar, ele já voltou como 7º. Ele vai pegar o manto, vai vestir o manto, né? E vai ser o 7º. Esse manto é a mesma representação do manto de Elias, que deixou para Eliseu.
que também faz esse link também, entendeu, irmãos? Então, o intuito dessa live era só para os irmãos entenderem, né, sobre a questão de Yalcha receber o nome de Yal, né? Porque era dúvida dos irmãos que estão chegando agora, entendeu? Porque quando fala assim, Yal forte e valente, aí os irmãos pensam assim, mas quem é Yal forte e valente? Eu fiz essa live para os irmãos entender que Yalcha recebeu esse nome. Yalcha recebeu o nome de Yal forte e valente, e, né? Porque teve um tempo de ministério, completou o ministério com êxito e foi sobreexaltado, né? Yal sempre sobreexalta seus servos, né? Não sobreexaltou Abraão. Abraão chamava Abrão, né? Ele ouviu a voz de Yal, saiu no meio da sua parentela, peregrinou no deserto e recebeu um nome. Qual nome? Era Abrão, recebeu o nome de Abraão, né? E assim foi Oséias, que recebeu o nome de Yalcha, de Josué, né? Assim foram vários outros. Então, Yal sobreexalta e dá um novo nome, né? E deu esse novo nome para... Alguma dúvida, irmãos? Irmãozinho, Oséias ali, quando ele ganha o nome de Yalcha, é representação de Micael, né? Que é Micael e vai receber o nome de Yalcha, né? Exatamente. É a representação de Micael. E também, né, irmão? E também Jacó, no caso aí, ele também recebeu um novo nome, né? Irisrial, né? Porque também ele lutou pela sua primogenitura, né? Ele se esforçou desde quando ele era criança, ele queria ter esse direito, né? E ele conseguiu. Exatamente. Mais alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Algum irmão quer trazer falar alguma coisa? Ô, irmã Tânia, você tem que ligar o microfone para você falar, irmã. Tem que apertar no botãozinho do telefone e falar. Irmão, eu queria fazer uma pergunta para a irmã Laís. Não pode. Deixa só a irmã Tânia falar rapidinho. Fala aí, irmã Tânia. A gente está falando hoje das vestes, né? Aí me fez lembrar, porque a igreja, ela guarda aquele pano que cobriu o Yalcha, né? Lá quando ele fez sacrifício no madeira, ele foi enrolado num pano limpo, né? E aquele pano, a igreja lá guarda até hoje, irmão. Tem alguma coisa a ver com... falando de uma maneira assim, celestial? Não, nada a ver. Nada a ver, não. Nada a ver, né? Não, nem sabe se esse pano é de 2000 anos atrás, já deve ter estragado há muito tempo, irmão. Eles guardam lá, porque ali ficou a face, né? Ficou marcada a face dele no pano, né? Não sei se isso é verídico, não. Eu nunca ouvi falar disso. Como eu não participo da denominação, nunca ouvi falar disso, não. Mas eu creio que isso não seja verdade, não. É porque não está na escritura. Não está na escritura, a gente não tem respaldo. Tem base, né? Então não sei, não. Bom, eu queria também eu tirar uma dúvida com você, mas essa aí eu vou colocar no seu WhatsApp, tá? Tá. Porque é sobre os panfletos, eu tenho uma dúvida sobre os panfletos, mas depois eu coloco lá e você me responde, tá bom? Tá, pode mandar um WhatsApp que eu respondo, irmã. Tá bom, obrigado. Saúl, tudo bem? Tudo jóia? É a Laís. Então, é aquele nome lá, Abrão, quer dizer, pai de alguns, né? E Abraão, pai de uma grande multidão, né? Multidão, exatamente. O pai o sobreexaltou por causa da fé dele, que foi provada, né? Aí deu ele um título maior, que é pai. Abraão, quer dizer, de um pai de uma grande multidão. Exatamente. Exatamente. E Abraão sempre quis, né? Sempre quis ter filhos, né? E você vê ali, sempre quis ter muito filho, né? E o pai provou ele muito, né? Você vê que ele foi ter filho na velhice dele. Isso, verdade. No varonil. Exatamente. É certo. E aquela visita ali do Gabriel para Maria ali, você vê que ali Gabriel representa o trono, né? E Yalcha ali era o rei. Então, o trono estava do lado do rei. Exatamente. Irmão Paulo. Oi, irmã. Irmão Paulo, sabe que eu acho também que tem muita confusão aí com esses de Sardes? É porque irmão, eles não conhecem Micael, entendeu? Nas igrejas, eles não conhecem, nas denominações, eles não conhecem Micael.
Por isso que eles ficam recrutando a gente, estão falando que é mentira, né? Eu estava respondendo para um rapaz aí na internet sobre isso, porque ele veio falar para mim, você fica trazendo essas heresias, você fica falando que Yaush é pai, ele falou para mim, né? Você fica falando que Yaush é pai, prova para mim aonde que Yaush é pai, até onde eu sei ele é nosso irmão mais velho, quer dizer, eles ficam ouvindo o Romilson, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, irmão, eu expliquei para ele, né, irmão, porque que Yaush é pai, mas eu falei, se você tem dúvida, entra nos ensinos, né? Entra nos ensinos e Yaush para você aprender mais, porque o ensino que você está aprendendo aí é das denominações, e esses ensinos são tudo literal, né? Para conduzir o povo ao erro, né? Aí ele pegou e falou assim, mas eu quero que você prova para mim que Yaush é pai. Aí eu coloquei alguns versículos lá para mostrar para ele, escrevi, né? Mas você vê, irmão, é tudo porque, irmão, a confusão, é porque eles não conhecem Micael, irmão. Então, por isso que essa guerra aí... Micael vai ser revelado no final dos tempos, né, irmã? Então, eles vão crer depois que o pai de família fechar a porta, né? O pai de família é Micael. Então, eles vão crer nesse momento, depois que ele fechar as portas, aí eles vão bater, né? Eles vão querer saber quem que era, né? E vão falar assim, olha, estava aqui e eu desprezei, entendeu? Mas depois disso eles vão crer na mensagem, na tribulação. E para eles é lucro, né, irmão? Passar pela morte na tribulação, para eles é lucro, né? Irmão Shaul, essa palavra está bem claro, eles não entendem porque é pelo Espírito mesmo, porque está bem claro. Está dizendo aqui, o unigênito. Unigênito quer dizer o único. Um filho único, porque já está falando a palavra unigênito, quer dizer o único. Não há outro. Agora, quando fala primogênito, ele está falando primogênito, se você for nas escrituras, está dizendo primogênito o primogênito primogênito quer dizer o primeiro que foi ressuscitado, porque os demais, eles foram ali revividos e depois morreu. Mas o único ressuscitado entre os mortos, a primogenitura dos mortos, quer dizer que é o primeiro que ressuscitou entre os mortos. Entendeu? É a primícia. Então, já os demais não, os demais é a primícia dos mortos. Então, eles estão confundindo uma coisa com a outra, porque unigênito quer dizer filho único. Não tem outro, já prova aí. Então, agora, o primogênito dos mortos quer dizer que os demais que morreram, depois reviveram e depois morreram de novo. Já ele não foi o único que ressuscitou entre os mortos. E a palavra ressuscitar quer dizer não morre mais. Não morre então, mais. Eles confundem esse primogenitura de ser irmãos e não de mortos, que ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Exatamente. Não teve outro que ressuscitou até hoje. O único que vai ser, né, é quando vier a sessão da igreja. Aí sim, entendeu? Exatamente, mano. Mais alguma dúvida? Irmão, posso fazer... A irmã Cida aí, deixa ela fazer a pergunta para a irmã Laís aí. Pode fazer a pergunta, irmã Edna. Posso fazer? Pode. Eu queria que a irmã Laís me respondesse a pergunta que você fez para ela no início, porque eu aprendi hoje com ela, né? Quando ela falou que Micael esteve com o primogênito dele para ressuscitar o papai Yauxa. Eu queria saber quem é o primogênito de Micael. Irmã, quem que é o primogênito de Micael? Eu estou boiando. Também quero saber isso daí, viu? Os irmãos não sabem, não? Não, irmão. Eu não sei. Eu estou boiando, por isso que eu estou perguntando. É o primogênito, irmã. Qual que é o primogênito de Micael? Qual que é o primogênito dele? Você tem que pegar as dicas, você tem que ver os sinais. Vê quem que anda com ele, que está com ele. Todo dia, que é lindão igual ele. Aqui na terra, irmã. Medita-se aqui na terra. Mas não é Gabriel? Gabriel não é Gabriel é o trono. Gabriel é o trono. É o trono, então. Mas quem... Deixa eu responder mais. Ajuda aí. Pai, ele tem que presta atenção, olha. Micael na terra como um homem, né? Micael na terra como né? Você sabe quem que é a representação de Sabe quem que é Micael aqui na terra, irmão? Sim. Quem que é Micael? O mensageiro. O mensageiro, aquele que traz a mensagem, não é? Isso. Tá, ele tem um nome, ele tem tudo, não tem família, etc.
Esse é o sinal, te deu um sinal. Ele tem o nome da família, entendeu? Então, o filho dele, então, é o primogênito dele. Sim, o filho mais velho dele. Pronto. Aí é que ele anda junto, que faz tudo junto, lembra? Lembro, irmão, mas agora não está trazendo agora, eu não estou conseguindo captar. Tá, então calma aqui, ó. Pensa com calma. Você tá? Pensa com calma que você vai ser revelado para você quem que é o primogênito de Micael. Ah, ok. Vou dar uma dica para você, ó. É a mesma profissão do pai. É a mesma função do pai. Ah, Lucas. Não. A mesma profissão do pai. É a mesma profissão. O nome já diz, né? É o primeiro médico. Ele é médico. Então, médico. É médico. Mas eu estou pensando em Lucas, mas Lucas não está aqui. É o filho dele. Ele tem irmã, é o filho É dele. o gênito, é filho primogênito. Filho varão. Foi falado uma pista. Entendi, agora entendi, o filho varão, entendi. Não, aqui, ó, não é o filho varão, não. Presta atenção, não é o filho varão, não. A irmã que falou que é filho varão aí, tá tudo errado. Presta atenção. Nós estamos falando do primogênito que veio com Micael ressuscitar papai Yalcha. O exército. Não esquece o exército, irmã. Veio um para ressuscitar papai. Né? Aquele anjo que apareceu ali, ele não veio aqui para tirar a pedra, pai Yalcha. Ele veio ressuscitar papai Yalcha. Veio ele e o primogênito dele. Então, o primogênito dele é o filho dele, primogênito. Sim, o filho mais velho, né? É o filho mais... Quem que é o filho mais velho? Isso, irmã, isso. Então, o que eu até onde eu sei é o que vai se formar para médico, não é? Isso, o Arthur, sim. Arthur Filho. Exatamente. Sim. Nós só não fala nome, para não falar que está sobreexaltando, nem nada. Entendi. Mas é ele. Ah, é ele que teve lá atrás. Entendi agora, entendi. Isso, é o primogênito na terra. É o primogênito. O papai Yalcha mandou os dois juntos, entendeu? Entendi. Você vê que tem o mesmo nome. Você tem profissão. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi, irmão. Os irmãos entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam? Sim, agora entendi. Eu vi agora. Falando que é o filho varão, não é filho varão, não. É que eu fiquei. Sim. Filho varão é nós todos, juntos, né, igreja? Entendi. O exército, né? Exatamente. Que bom, obrigada, irmão. Obrigada. Tá? Fazer uma colocação. Estamos uma parte do 144, né? Não, eu gostaria de fazer uma colocação do estudo que você trouxe hoje. Tá, tremendo. Pessoal, o irmão Leandro tinha falado alguma coisa. Irmão Leandro, você quer falar, irmão? A paz do papai Yalcha a todos, irmãos. Paz do papai Yalcha, irmão. Irmão Leandro. A minha irmã estava falando sobre as pessoas que vêm até os grupos, né? E eu queria trazer um link, porque elas não conhecem Micael, né? Nosso comandante. E eu tenho um link muito interessante aqui em Juízes, capítulo 13, no versículo 8, que fala assim: rogo-te, mestre, que o homem de Al que tu enviaste venha outra vez. Então, aqui que ele vai voltar para mostrar para essas pessoas quem ele é, que ele estava aqui e que eles não conseguiram ver. Verdade, irmão, exatamente. Vou voltar ali em Apocalipse 19. Tremendo. Exatamente, irmão. Irmã Laide, pode falar também, irmã Laide. Tremendo de passagem que o irmão Leandro colocou. Ele vai voltar no Apocalipse 19, né, irmão? Tremendo. Irmã Laide, você quer falar alguma coisa, irmã Laide? Irmã Laide. A irmã Laide, a irmã Laide saiu da sala? Irmão Alberto, tem que apertar o botão se estiver falando, irmão Alberto.
Apocalipse aí 21 e 23, fala que ele será a própria luz de Al-Shalom, né, celestial, onde o irmão falou que lá na noite, nem dia, só é dia, mas não é noite, né? Em Apocalipse 21, 23. Confirma realmente, né? Exatamente. Que ele é a própria luz, e ali vai iluminar toda aquela cidade, porque lá não há dia e nem noite, é lá na luz inacessível, que é a nova Al-Shalom. Exatamente. Mano, aí está na sala ainda, irmão? Já saiu da sala? Como é que é? Ela queria falar? Algum outro irmão quer colocar, fazer mais alguma colocação? Irmão Paulo Saúl, eu estava observando aqui a passagem que está em Colossenses, que fala no capítulo 1, versículo 15, né? Como se refere o primogênito de toda criatura, e também se refere também aqui também no outro versículo também primogênito dos mortos. No caso aí, coloca ele como primeiro, né? Como primazia, tanto na criação como também na morte, né? Na morte. Né? A ressurreição da morte. Ele foi um dos primeiros. Tá entendendo? Foi o primeiro. Foi o primeiro de tudo. Isso. Só que tem... ele foi o único filho, né, de Ial e que foi gerado na luz inacessível, né? E como o irmão fez aquela colocação falando que os Ialzinhos, no caso, né, eles falam que ele não é pai dos 144 mil. No caso, eles querem dizer que Yalcha é filho, é irmão dele, mas não é. Na realidade, o único filho de Yal realmente é Yalcha, né? Que nós sabemos. Porque ele é o único filho. Não existe outro que ele criou na luz inacessível sem ser Yalcha. Então, ele foi primogênito da criação que ele foi determinado a fazer. E também foi o primeiro também a ser sacrificado. Então, a primogenitura é ser primeiro. Dá a entender? Eu entendi isso. Ressuscitado, irmão. Ser primeiro a ser ressuscitado, viu? Ressuscitado, exatamente. Dos mortos, porque saiu do morto e foi para a vida. O primeiro a ser ressuscitado. E é o primogênito de tudo. Ele é o primeiro de tudo. Ele antes Ial criou ele primeiro. Depois que Ial criou ele, foi criado o resto de todas as coisas, entendeu? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Entendi. Entendeu? Alguma dúvida? O irmã Laide não está na sala mesmo, não. Deve ter caído. Deve ter caído da internet. Então tá bom, então, irmão. Então vamos finalizar a live, então, né? Mais um estudo. Espero que os irmãos gostem do estudo. Sempre é maravilhoso o estudo, né? Agradecemos ao Papai Yalcha por cada dia mais revelar os seus segredos, né? Para nós, né? Nós não queremos saber de data. Nossos segredos nós queremos que seja revelado é o segredo do que nós somos, né? Esse é o segredo que devemos ser deve ser revelado para nós, né? Não marcação de data, vou ver uma data para arrebatamento, não. Os segredos que nós queremos, né? Que o papai revele para nós o segredo de quem nós somos, o que a palavra diz que nós somos, né? E temos que tomar posse de quem nós somos. Assim seja, irmãos. Assim seja. Hoje eu vou colocar o irmão Alberto para orar hoje. Irmão Alberto, ore por nós. Hoje, irmão Alberto, eu gosto de ver ele bem ativo nas lives, né? Eu fico feliz de ver o irmão Alberto. E eu peço que o irmão Alberto ore por nós. Assim seja? Assim seja. Ô, Yalcha, ô, Yal, ô, Yalcha, ô, Yal, ô, Yalcha, ô, Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, muito obrigado por essa oportunidade que nos concede para nós estarmos aqui, unânimes, num só propósito, que é glorificar, exaltar o Teu nome na terra, entre os viventes, porque aqui fomos enviados para uma missão, Pai querido, Pai amado, e estamos aqui, Pai, para a glória do Teu nome, porque é para
que o teu nome seja anunciado, Pai, e ajuntado às pedrinhas preciosas, eleitas por ti, que estão nos 4 cantos da terra, Pai. Obra tal essa, que se vê com os olhos nítidos, a qual aqui está os irmãos, como pedrinhas preciosas, Pai, reunidas pelo teu Espírito, não por obra de mão humana, mas sim pelo teu Espírito, ó Pai, segundo a plenitude da sua vontade, que nesses últimos tempos se cumpriu aquilo que tu tem dito em toda a sua palavra, Pai, para com cada um de nós, falando diretamente aos nossos corações, Pai querido, que nos testifica esta palavra, a qual aprendemos hoje, Pai, as grandes revelações, também ministrada pelo teu ancião através do teu Espírito, Pai, que fala com cada um de nós que estamos aqui e que se também falará com muitos que também hão de assistir, Pai, e hão de participar e ver esta live, que esta mensagem, pelo teu Espírito, possa alcançar as demais pedrinhas que estão espalhadas, Pai. Irmãos esses que estão ali, Pai, em um aprisco diferente, mas que sejam agregados juntamente nesse aprisco conosco, Pai. Ó Pai querido, para que juntos possamos estar unidos e reunidos para o momento, a hora exata, Pai, da acessão da tua amada igreja. Ó Pai Santo, como nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra, estamos aqui se alimentando, Pai, deste maná revigorante, Pai, que alimenta a nossa alma, Pai. Tu tem cuidado realmente de nós, Tu tem nos favorecido, Pai. Tu tem nos guardado, nos protegido e nos livrado, Pai, em tempos de grandes trevas neste mundo tenebroso, mas Tu tem nos acolhido, nos protegido e nos coberto com a sombra das Tuas asas, Pai. Ó Pai Santo, gratidão por tudo, Pai, pelo alimento, pelo pão, pela água, pela saúde, pelos livramentos e por estar nos fortalecendo cada dia mais, Pai. Pai Santo, abençoa, Pai, o anjo de Filadélfia, Pai. Abençoa o teu filho, abençoa a sua família, abençoa os ministros, Pai, anciões que estão aqui conosco também, nesta obra, Pai querido, nesta missão na terra. Abençoa cada um dos irmãos, Pai, que se dedicaram, se esforçaram, está aqui conosco nesta live. Ó Pai querido, cada dia mais agradando, eu creio que estão se esforçando para agradar a Ti, meu Pai. Por isso, Pai, dispensa cada um em paz, cheio da Tua plenitude, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua benevolência, Pai, e graça, para que todos possam, cada dia mais, Pai, crescer em graça entre os homens e entre al. Pai, sejam abençoados a cada um deles, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, e que assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, e que assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia, adorado seja Yahweh, aleluia, adorado seja Yahweh, aleluia, adorado seja Yahweh, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja feito, irmãos. Gratidão, papai. Então tá, irmãos, paz de Yahshua, os irmãos ruminem os estudos que papai está trazendo através do seu mensageiro. Qualquer dúvida que os irmãos tiver, pode me chamar no particular, chama os irmãos no particular, os anciões, tá? Pode chamar, estamos aqui para poder ajudar todos, tá bom? Gratidão, gratidão eterna, papai Yahshua. A paz de Yahshua, boa semana, meus irmãos. Paz de Yahshua, meus amados irmãos. Boa semana a todos. Paz de Yahshua, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Natanael, Guilherme. Yahshua Moleão. Tchau.